Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Duas Teta. Este episódio demorou um bocadinho mais a chegar que os outros porque o Covid, ou a Covid, não sei muito bem como é que se diz, mas também estamos em 2020. Covid é o que Covid quiser. Mas pronto, o Covid tem-nos separado. É verdade, eu e a Fipas não conseguimos voltar a gravar, por isso ela hoje não está comigo. Mas estou na mesma acompanhada e muito bem acompanhada. Uau! Comigo está o Eduardo! Esta parte é sempre muito awkward. Parece sempre aquelas apresentações das manhãs da TV, aqueles programas da manhã. Sim. Pronto. Agora Então, eu entrava. exatamente, por isso vamos levar a cena mesmo a sério. Beijinho dos Estás velhotas. preparado? Sim. Vamos levar a cena mesmo a sério. Então. Hoje temos um convidado muito especial, alguém com um passado difícil, não é? Mas faz conta, faz parte das manhãs do tempo. Sim. Mas superou todas as adversidades e hoje é um homem feliz. Uau. Um forte aplauso para Eduardo Martins! Uhul! E as velhas todas, aquelas que estão lá, pagaram-lhes uma Sandes para elas estarem lá a bater palmas amanhã todas. Olá, Elas Marília. Eduardo! É, um beijinho a um, ela rir, saltava-lhe a placa. Então, o Eduardo é tantas coisas. É o nosso designer de serviço, é nosso produtor, é diretor de imagem e muitas outras coisas. É lá. Por isso, bem-vindo, Eduardo, ao Duas Teta. Obrigado. Isto é um bocado awkward estar aqui. Estar aqui aonde? Estar aqui? Não é? Sei lá. Obrigado pelo convite. De nada, obrigada por me teres feito companhia neste episódio. Sim, vamos ver o que é que isto vai dar. Asneira, Sim, provavelmente. expectativas baixas, por favor. Então, antes de começarmos, existe uma regra muito importante deste programa e obriga-me a fazer também uma pergunta, também ela muito importante, que é, Eduardo, pausa dramática, tu és portador de tetas? Sou sim, senhor. Graças a Deus Nosso Senhor, jovens voluntariados. Pronto, é que aqui só podem participar, aliás, chama-se duas de teta, porque participa tem que ter tetas, não sei se... Tá. Não, está certo, até agora está como eu estava a imaginar. Vamos lá, avançar. Estás pronto para entrarmos aqui no deep do episódio? Sim. Sentes-te nervoso? Não. Sinto falta aqui a FIPAS. Certo, né? muito, Por isso, falta muito, sim. vou dar o meu melhor para ser entusiasmante. Acho que já estás a conseguir. É lá! E eu não estou nu. Não estás? Não estou nu. Olha, podia jurar. Podia jurar. Pega lá! Então, vamos lá. Este episódio é diferente porque a Fipas não está aqui e nós normalmente fazemos tipo um rant as duas de um tema qualquer. Hoje decidi fazermos aqui uma coisa diferente e lançar-te um desafio que tu já sabes qual é, por isso não precisas estar a panicar, que é fazermos aqui uma espécie de speed dating, mas calma, não é para andares aqui a conhecer pessoas novas, é um speed topic, ou seja, com temas, vamos falar de vários temas e vamos ter tempo para cada tema e não com pessoas, por isso é speed dating. E é em inglês porque é mais motherfuckers. Motherfuckers. Hey, if you want us, I can motherfuckers tonight. Go for Por it. isso, Yes, tonight. cada um de nós trouxe alguns temas. Alguns, temas, notícias, não sei muito bem o que é que tu trouxeste, podia ser qualquer coisa. Insólitos ou não, pronto, alguma coisa curiosa para falarmos. E o que vai acontecer é que só vamos ter 5 minutos para falar sobre esse tema. 5 minutos os dois. Ou seja, uma conversa, podemos os dois intervir. Sim, 5 minutos a ouvir, mas acho que faz sentido. Por isso, o objetivo é, a partir do momento em que tu ou eu lançamos o tema, só a partir daí é que contam os 5 minutos. E por falar nisso, depois preciso que uses ali o teu cronómetro para contar os 5 minutos. Sim, senhor. Muito bem, então, queres começar tu? Podes começar. Eu? Vamos intercalando ou cada um apresenta tudo o que trouxe? Tu decides.
Então, o palco se calhar é teu. intercalamos Intercalamos. para não ir enjoando a voz. Claro. Também, Muito para os bem. nossos Não, mas não vai ouvintes. falar só uma pessoa. Sim, eu sei, mas para apresentar o tema, não é? Certo. Se é sempre arroz, tem sempre massa. Está bem, faz sentido. Aquilo Desculpa, que eu... os 5 minutos é quando tu É introduzes, depois, depois de não. introduzir o tema. Sim, Depois de introduzir. senão Então não te só esqueças. eu introduzir. Sim, Era então logo 10 minutos. Só a contextualização já rouba aí uma grande parte. Eu Então, só falo daquilo que eu tenho opinião. O problema é que eu tenho opinião sobre tudo, percebes? Pois. Vamos lá, então. Vamos lá. ao que interessa. Eu- Então, no primeiro tema que eu trouxe, eu vou-te contextualizar e depois tenho uma imagem que te vou mostrar. Ok. Para tu perceberes. Mas de qualquer forma, como as pessoas nos estão a ouvir e não estão a ver, eu vou descrever... Ainda não estou. Hoje, ainda bem, porque estamos em modo desempregado, como estavas a dizer há bocado. O IFP. Mas pronto, vou descrever para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar, não é? Então, o primeiro tema que eu trouxe foi uma notícia que eu encontrei sobre... Não é uma notícia, interesting. Um interesting. Uma cena. É uma cena. Então, durante um casamento, os noivos apresentaram na sua mesa de sobremesas um bolo que chamou a atenção. Por ser um bolo diferente. Sim. O que é que estás a rir? Não. Não é pilas, não é mamas, não é nada assim. Então isso não é em Portugal? Não, claramente. Pois. Quer dizer, não é. Não é. Senão era logo ali um... Não. Era logo Billy, um pupino. Era logo... Olha aqui o Billy. Corta aí o Billy. Marisa, corta o Billy aí para o teu tio. Tá. Agora vou ficar com essa imagem presente para o resto da noite. Obrigada. Vamos lá. Eu bem digo que se contasse o tempo, só introduzir, íamos estar 15 minutos a introduzir. Anda lá. Não volto a interromper. Então, algumas pessoas, para além de curiosas, ficaram até mesmo ofendidas com este bolo. Pois ele apareceu nas redes sociais e pronto. Por isso ofendeu não só as pessoas que estavam presentes, mas o mundo, que na verdade fica ofendido com muitas coisas, até com o ar que circula. E então, ficaram ofendidas porque o bolo tinha... Vou tentar descrever a imagem e depois, quando eu terminar de explicar, eu mostro-te a foto para tu veres. Era, essencialmente, a noiva com o seu vestido branco. Vemos um veado. Vemos cartuchos de espingarda. What? A noiva tem uma espingarda debaixo do braço e na outra mão está a arrastar o noivo, supostamente, pelo chão. Está a arrastá-lo pelo chão. Pronto, este é o cenário do bolo. E isso deu problemas. Porquê? Porque a interpretação de algumas pessoas era que aquilo era uma metáfora para dizer que ela própria já não ia caçar mais, já tinha encontrado o seu caçador, digamos assim, e portanto estava fechado, não ia procurar mais. Outras pessoas acharam o contrário, até pelo saying em inglês, que é being on the hunt, que tem o significado de caçar uma mulher para casar. Pronto, por isso outras pessoas acharam que era isso. Basicamente aquilo representava que ele já não ia caçar mais mulher nenhuma porque já estava casado. Já estava marcado, basicamente. Outras pessoas interpretaram ainda como se fosse um tipo... Como ele está casado, vai deixar de poder fazer todas as coisas que ele gosta de fazer. Porque ser solteiro é fazeres o que... Seres livre e fazeres o que gostas. E quando estás casado, morreste para o mundo, só fazes o que a tua mulher manda, etc. Eu esqueci-me, agora olhando para a imagem lembrei-me. Tem mesmo uma frasezinha a dizer The hunt is over. Ou seja, a caça terminou. Isso é um bolo de... Sim, havia um bolo de casamento principal, que era aquele típico. Que eu ia dizer que eles eram muito pobrezinhos. Pronto. Mas pelos vistos tinham aquele típico de vários andares e etc. E este era tipo o acessório. Isso é só uma coisa, o bolo é vegan? Não. Óbvio que não. Não? Não. Aliás, só o tema... Sim, eu ia dizer isso, porque mesmo que fosse... Mas tu és vegan? Sou vegan. Ninguém diria. Não? Não. Pronto, era só para dar esta novidade. Eu também sou, que curioso. Nunca tínhamos falado sobre isto. Então, vou só pôr aqui o coisa. Sim, põe lá o coisa. Quando tiver, podes começar a dar a tua opinião. Já está. Go. Então, olhando assim rápido para o bolo,
Eu acho que vou mais para aquela final, para aquela cena do... Não é final, desculpa. A final é que quando casas perdes... Deixas de fazer o que te apetece. Não, acho que é mais a outra, tipo... acabou a caça... Para ele. Para ele. Okay. Tipo, já não vais andar atrás de mais ninguém porque me encontraste, ou no caso eu encontrei-te, não sei bem. Yeah. Pelo bolo Porque parece, o bolo é um bocado confuso. parece que não foi muito voluntário, Sim, né? sim. Mas acho que é mais isso. Não sei. A cena do veado é mais para dar contexto à cena, acho. Sim, eu acho que o animal acaba por contextualizar a parte da caça em si. Agora, se é tipo literal, não é? Sim. Não sabemos muito bem se de facto aquela pessoa, se ele é caçador ou se foi apenas um trocadilho. Yeah. Não é? Não sabemos se tem duplo sentido. Sim, mas acho que é essa, pelo menos é essa a minha interpretação da cena. Sim. Sim, eu também acho que é aquela cena de já não precisas de caçar mais porque já estás entregue e por isso... Estás prometido. Sim, nem sequer olhas mais para o lado. Eu acho que é isso. Não sei, eu quando vi isto achei tantas coisas erradas que estes 5 minutos não vão chegar para dizer tudo aquilo que eu acho sobre este bolo. Mas assim, as primeiras coisas que me saltaram à vista foi se este é o significado, não é? Porque estamos a presumir que este é que é o significado, estamos a comparar animais que são caçados a mulheres, o que já só por si está errado em muitos sentidos, não é? Sim. Porque um animal que é caçado não é por vontade própria. Ele não diz: Ei, ó Zé, ó Zé do Pipo, olha-me aqui, Olha para mim. dá-me um tiro no cu, por favor. Eu nunca vi, pelo menos. Sim, eu também não. O gajo nunca sabe. Atenção, e isto fica até para quem está a ouvir. O gajo nunca sabe. Pronto, mas assumir que sim. no caso das mulheres é a mesma coisa, tipo, tu sais, estou a imaginar o gajo a sair e ter tipo, imaginar dentro da cabeça dele a arma dele e a apontar para as gajas todas a ver qual é que ia caçar. Pronto, esse conceito já por si faz um bocado de confusão. Depois só o facto de estar envolvida a caça, que é a cena mais idiota que pode existir, certo. a caça. E pronto, isto pode ser controverso para algumas pessoas que nos estão a ouvir, mas não há nenhum dos argumentos que possam ser usados para a caça que possam ser considerados válidos, na minha opinião. Não precisamos de controle populacional. E se precisarmos, existem outras formas, exatamente, não serão os caçadores a tratar disso. E desporto, a morte nunca pode ser desporto. Portanto, a caça não pode ser considerada um desporto. Sim. Assim, nós já falamos sobre isso até. Sim. Fora deste podcast. Nós falamos fora deste podcast. Nós falamos um bocadinho. Não sei, existem muitas pessoas que estão na caça, acho que nem é pelo propósito da caça em si, não é? Tem a ver com, não quero ser mal interpretado, mas pelo menos o que eu vejo é, existem muitos caçadores em zonas rurais ou menos desenvolvidas, não é? E normalmente são pessoas com mais idade. Isto é muito... Estou a dizer isto sem dados, não é? Mas tipo, pelos meus olhos é assim que eu avalio as cenas. E se calhar os mais novos vão... É uma cena geracional, não é? Vão... E acho que muitos deles, pelo menos aqui em Portugal, nem é a cena de matar o animal, nem... É mais a cena de passear a espingarda e... dar Queres contar o episódio que tivemos há uns tempos? Nós... Sim, estávamos a passear os cães e... Com os cães, desculpa. E vimos uma pessoa com uma espingarda. Debaixo do braço, a tentar esconder. Sim, foi muito... num sítio em que não tem nenhum sinal de caça. Pronto, e nós ficámos um bocadinho preocupados. Entretanto, falámos com o senhor. Ele disse que estava lá só para ver, estava a passear a espingarda. A arma, foi o que ele disse. Nem sequer tinha cartuchos, ele mostrou-nos a arma, pelo menos carregada não estava. Sim. Pronto, e é um bocadinho, acho eu que pelo menos aqui em Portugal, para a nossa realidade, acho que é este um bocadinho o mindset das pessoas. Uma desculpa para sair de casa, deixar... E se calhar no caso desse senhor ele estava sozinho, por isso era uma desculpa para ele sair de casa e ter um sítio para ir. Mas para as pessoas que vão em conjunto é tipo uma forma de conviverem. Pronto. E estás-me a dizer que os 5 minutos já acabaram. Agora que eu acho que ia aquecer assim. Sim.
Existem muitas coisas para falar sobre isso, sem dúvida. Sim, mas pronto. E se calhar deixas-me só dizer que tudo. eu não consigo entender como é que no nosso país, grande parte de... Não é grande parte, porque eu, mais uma vez, não tenho dados que suportem isto. Mas lá está, tipo, pela minha visão e por aquilo que eu conheço à minha volta, não é? A maior parte dos sítios em que as pessoas realmente podiam sair e estar em contacto com a natureza, que não estão protegidos por nenhum sistema governamental, ou seja, nenhum complexo, parque, exatamente, não está regulamentado, são tudo parques, são tudo campos de zonas de caça. Sim. Eu não consigo entender isso. Como é que alguém pode... Zonas de trilhos. Zonas de trilhos, sim, marcados e alguns exatamente com marcas de trilhos para as pessoas andarem lá. E eu não consigo perceber, ao mesmo tempo que não consigo entender como é que podem existir bosques de zonas de caça ao lado, encostados a casas. Sim. E zonas populacionais, ou seja, estão a 10 metros. Sim, nós temos isso na rua onde vivemos. Sim, exatamente. Ali embaixo a uns metros tem um sinal de zona de caça. Eu não consigo entender isso. Que nem sequer tem monte, não tem monte. Não, podes caçar no terraço do vizinho, se calhar. Não sei, deixo esta alerta, não consigo entender. Surpreende-me que não tenha havido mais acidentes que nós saibamos, do que aqueles que, provavelmente tenham acontecido, porque nós agora com os cães passamos mais tempo nos trilhos e nos montes, etc. Exatamente. E em sítios de caça, marcados para isso. A maior parte deles, porque não temos hipótese de ir para os que não são. E pelo menos pela minha parte eu falo, tenho sempre algum receio, porque eu não confio em quem está do outro lado da arma para garantir que ele sabe que aquilo é um cão. Ou mesmo a ti. Ou a mim, não é? Pois, não confio, mas pronto. Mas pronto, já que fizeste uma nota final, vais-me permitir que faça uma nota final sobre o bolo. Mas já estamos quase nos 10. Já estamos quase nos 10. Eu disse que isto ia ser difícil para mim. Só para dizer que nós desviamos o assunto um bocado para a caça, porque para nós, enquanto veganos, é inevitável frisarmos esse aspecto. Mas o bolo fez-me confusão nesses sentidos todos. E independentemente da forma como as pessoas poderiam interpretar aquela mensagem, no meu ponto de vista está sempre algo errado, porque se é aquela última hipótese que falamos e é tipo, vais deixar de fazer, tipo, esquece os teus hóbies, esquece... E só o facto de estás a arrastar uma pessoa, nunca é positivo. Do meu ponto de vista, exatamente, tudo o que não é consentido, independentemente de ser homem ou mulher, é completamente indiferente. Faz-me muita confusão mesmo, por isso para mim aquele bolo tinha muitas coisas erradas. E pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Agora serás tu então? Agora serei eu. Então, o que eu trago é um artigozinho que encontrei que mostra que a pandemia está a afetar mais as mulheres que os homens. A sério? Exatamente. E estes números estão ligados à perda de emprego, à doença em si, ou seja, ao contágio. Somos mais vulneráveis, teoricamente, é isso? Não, aqui fala mais por uma questão... Desculpa, eu já estava a debater o tema. Não há stress, mas é mais uma questão de emprego e de qualidade de emprego, em que as mulheres normalmente estão mais expostas a trabalhos precários. Ok, faz sentido. E por isso o contágio é maior. Pronto, e aqui também fala que em relação à vida doméstica, com os trabalhos a teletrabalho, muitas as pessoas a serem despedidas em teletrabalho são as mulheres. E a justificação é pela não ajuda dos homens no trabalho doméstico. Ou seja, as mulheres a estarem em casa, segundo o estudo, que tem dados suportados. Mas, então são elas que se despedem, é isso que estás a dizer? Ou são despedidas? Não diz qual é, qual é o resultado ou qual é a causa em si. Mas existe uma dificuldade extrema das mulheres em conseguirem conciliar teletrabalho e trabalhos domésticos, dado ao facto dos homens não ajudarem, é esse o termo que é usado, não ajudarem na lida doméstica. Pronto, e era isso. Eu queria saber um bocadinho sobre o que é que tu achas. Já está 5 minutos? 5 minutos, espera aí, deixa-me só colocar e podes. Então, faz sentido quando pensamos... Faz sentido, atenção, a parte de afetar mais as mulheres do que os homens, estatisticamente,
porque aqueles trabalhos que implicam mais agrupamentos... Sim, se quiseres até te posso dar os setores, é a hotelaria, a restauração, Pois. e acho que são esses que são falados. E aqui não fala de confecções, Pois, esse era tipo de isso que eu coisas, ia dizer. Trabalho de fábrica. Exatamente. Não sei que seja fábricas específicas, tipo fábrica de moldes ou assim, que emprega maioritariamente homens, trabalho mais pesado normalmente. Muitas fábricas são maioritariamente com colaboradoras, não é? Tudo o que seja do setor da têxtil, etc. Por isso, sim, nesse caso faz sentido. E também diria até outra coisa, que é, seguindo aquela deixa também que tu deste das lides domésticas, Sim. também são as mulheres que normalmente saem mais para fazer os recados que são necessários fazer. Ir às compras, ir provavelmente à farmácia, ou seja, todas as coisas que apresentam risco, sair de casa para... infelizmente, geralmente fica a responsabilidade também de muitas mulheres. Disclaimer, estamos a generalizar. Sim, claro. Como é óbvio, não estamos a dizer que é o caso de toda a gente e que é a norma. Estamos a generalizar. Mas, pá, eu acho que, infelizmente, faz sentido. E é mais uma forma de discriminação, do meu Sim, ponto exatamente. de vista. O estudo que estava a tentar comprovar e garantir é que a pandemia está a aumentar a diferença de género no nosso país. E aqui fala não só, não sei se estes dados aqui, eu não consigo comentar muito porque não sei, tipo, não fala especificamente sobre as mulheres terem um maior risco de infecção, mas que pode ser uma das causas. Mas ao mesmo tempo, o facto de isto acontecer, eu não sei até que ponto é que existiram mais mulheres em teletrabalho, o que deve acontecer, porque segundo o estudo existem mais mulheres a serem afetadas, mas ao mesmo tempo, será que não existem mais homens a trabalharem com infecções, infectados? Eu vou Como tentar assim? explicar, ou seja, não, porque pelo que eu consigo ver é, um homem se calhar consegue, um homem, não estou a dizer que está correto, estou a dizer o homem se calhar tende a mostrar mais virilidade, ou a querer mostrar mais virilidade, a ir trabalhar infectado, percebes o que eu quero dizer? Não querem mostrar tanta fraqueza, se tiverem sintomas vão na mesma porque não querem mostrar fraqueza. Exatamente. Não sei, se calhar usar máscara, não sei, estou a especular mais uma vez como estás a dizer, mas se calhar usar máscara quando vão ao café é um bocado... Porque fragiliza a posição enquanto macho, não é? Aquela ideia de nada me acontece, não sei, isto já estou a fugir um bocadinho do tema, mas acho que é um artigo interessante, mas é um bocadinho perigoso, não sei. Sim. Acho que o facto de usarem aqui a palavra ajudar... Sim, eu ia falar disso mesmo. Só isso mostra que já está alguma coisa errada, não é? Sim. E depois eles falam aqui também que o facto de tentarem suportar ou ajudar as mulheres em concreto no resto das coisas, a parte da educação nunca pode ser mudada por essas pessoas, por elementos externos. Por isso será difícil mudar esta realidade a menos que se comece a educar nas escolas, sim, através de podcasts como este. Através de podcasts como este também. Espero que sim. Espero que sim também. Que se muda um bocadinho essa ideia de que a mulher tem que fazer e o homem, se quiser, pode ajudar. Sim, acho e que é isso uma não faz... sorte. E é uma sorte quando se tem um homem que ajuda. Sim. Por acaso, esta semana, e não sei se já estamos a passar dos 5 minutos, mas isto quero mesmo dizer. Esta semana vi não sei se era um meme, já não me lembro muito bem, um daqueles videozinhos tipo TikTok, que era alguém a fazer precisamente uma paródia sobre isso. É tipo, tens um homem que ajuda em casa, fica com os miúdos quando precisas de sair, vai às compras, ou ajuda nisto, ajuda naquilo, que sorte! Yeah. E nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de discurso, que muitas vezes é usado sem intenção, mas que as palavras têm muita força e muito poder. E quando nós dizemos que o homem tem ou deve ajudar em casa, do meu ponto de vista, isto está completamente errado, porque ajudar significa que quem tem o papel principal é a mulher e o homem vai fazer o favor de contribuir de alguma forma.
E por isso nós temos que, na minha opinião, erradicar essas palavras e ter alguém na nossa vida que faz essas coisas, isso ser sinónimo de ter sorte, não. Primeiro, aliás, eu tenho uma opinião um bocadinho mais dura, se calhar, sobre isso, que é, não tenho sorte, simplesmente tenho respeito por mim mesma e por isso não teria uma relação com alguém que não tivesse essa postura. Não conseguiria ter, pronto. Não estou a criticar quem tem, atenção, estou a falar de mim pessoalmente. Eu não tenho sorte por ter alguém que me ajuda, entre aspas, alguém que faz as coisas. Sim, mas lá estás a dizer que me ajuda, não é? Sim, que é uma porque cena é esse o discurso. Estou a dizer como se fosse a outra pessoa a dizer-me a mim, percebes? Okay. A outra pessoa ia-me dizer... Tipo, a falar mesmo Não, a outra pessoa... Desculpem. A outra pessoa ia-me dizer, tens mesmo sorte, ele ajuda, tem casa, até cozinha e etc. E a minha resposta seria essa, eu não tenho sorte. Eu tenho amor próprio e respeito suficiente por mim mesma para perceber que eu preferia estar sozinha do que estar com alguém que não tivesse esse mesmo ponto de vista. De estamos os dois e não é ninguém a ajudar ninguém. Estamos os dois nisto. Por isso acho que temos que ter algum cuidado com as palavras que utilizamos. E mais uma vez, passamos os 5 minutos. Passamos 5 minutos. Eu disse que isto ia ser muito difícil. Porque os 5 minutos acabam quando está a aquecer. Sim, mas o propósito do Speed Topics é mesmo esse. É esse. É ficarmos ali com aquele gostinho para um próximo episódio, quiçá. Francês, por acaso é muito forte. Então só por causa disso, manda aí. Onde que é? Drop the beat. Torre Eiffel. Croissant. Abajur. Paris Saint-Germain. Ei! Olympique Lyon. Não. Lyonnais. Desculpa, enganei-me. E está bom, se calhar. Porque senão Baguette? Baguette? Baguette, mas não curto muito. Prefiro rave. Rave é melhor. Ai, até me deste tosse. Não, só ficas já. Não, olha, eu acho que... Eu não quero que ninguém fique a sentir mal. Soaste nativo. Sim, nativo mesmo, nativo. Ai, que grão. Para quem não sabe, eu nasci em França e por isso... Nasceste? Isto é uma forma de... Na França? Gozar. Na França. Não foi em Paris da França. Não foi. Foi em Lyon. Foi Lyon. Lyon é o olhanense de França, não é? É igual. What? Estou a brincar. Não vamos entrar por isso, não, nem 5 minutos, nem 10 minutos, Tá nem bem, nada. Futebol não. Não. Que? Aconteceu aqui qualquer coisa. Como é que tu sabias? Então, tu partilhaste esse comigo. Esse foi um Malik. Não partilhei contigo. Tu é que descobriste... Sim, eu é que descobri esse... Pronto, eu vou explicar. Explica, eu descobri... Este é o único tema que eu sei que vai ser falado. Apesar... O que eu vou falar agora. Sim, apesar de não saber a contextualização. O que é porque não fui ver, mas era algo que eu ia pesquisar, então não conseguia perceber. Ei, não vejas isso que nós vamos falar sobre isso. Pronto, e é o meu ponto fixe passar para aí agora, por isso. Então, aquilo que aconteceu e do que estamos a falar é que o Diego Maradona faleceu, mas não é disso que vamos falar. Penso eu, em todos os jogos de futebol que aconteceram depois desse acontecimento, foi feito um minuto de silêncio no início do jogo para homenagear o Maradona. Num desses jogos, uma jogadora de futebol recusou-se a fazer esse minuto de silêncio e então ficou... portanto, os jogadores, para quem não sabe, fazem um minuto de silêncio naquela rodinha do meio, eles põem-se todos a fazer uma rodinha, e ela colocou-se sentada no chão e de costas para a roda, ou seja, estava virada como se fosse para o público. Pronto. Acho que não havia público por causa da Covid. E depois, em entrevista, aquilo que ela disse foi, e vou parafrasear, recuso-me a fazer um minuto de silêncio por um violador, pedófilo e abusador. Por isso, só tinha que me sentar no chão e virar as minhas costas. E rematou com... Rematou. Rematou. Wow. Gostei. Não, opá, vocês estão a ficar prós nisto. Opá, eu preparei-me, atenção. Props. Por acaso só reparei agora no duplo sentido, devo confessar. Então, rematou com: para ser jogador de futebol, há que ser primeiro pessoa e ter certos valores, mais do que habilidades, como as que ele tinha, definitivamente. Sabemos que eram grandes qualidades e dons futebolísticos espetaculares.
Certo. Ou seja, ela não tirou mérito nenhum a todas essas qualidades futebolísticas, que ele tinha. No entanto, recusou-se a homenagear alguém que, do ponto de vista dela, enquanto pessoa, falhou em muitos sentidos. Eu pessoalmente não estava a par destas acusações. Sim, eu também não. Então fui pesquisar um bocadinho para perceber o que é que tinha acontecido, ou a que é que ela se estava a referir, e percebi que ao longo da carreira dele, em vários momentos, existiram relatos de pedofilia, ou seja, ele fazia-se acompanhar muitas vezes por raparigas menores. Sabemos que, infelizmente, e principalmente no passado, os jogadores de futebol estavam muitas vezes envolvidos em prostituição, bares de alterne, pronto, as drogas, escusamos se quer dizer, porque o Maradona é o rei da droga. Antes de ser o rei do futebol, é o rei da droga. Vai à linha! Vai à linha e cruza! Só que ele não cruza nada, ele inala tudo. Agora não inala nada, coitadinho. Mas pronto, portanto, houve vários relatos desse género. Para além disso, paternidade não reconhecida, inclusive com uma rapariga menor, ou seja, ele fez filhos por aí e depois não os assumiu e fez filhos a raparigas menores, o que é crime, obviamente. Vários relatos de violência doméstica contra a sua mulher, até gravadas em vídeo pela própria, e imensas acusações de assédio sexual, nomeadamente por jornalistas, que relataram que ele fazia insinuações, lançava olhares, convidava para coisas menos corretas e profissionais, com bastante insistência. Pronto, esta é a contextualização desta notícia e, portanto, 5 minutos a partir de agora, go! Então, eu não sabia nada dessas coisas, das coisas que aconteceram. A Maradona, para mim, ou o que eu tenho de visão é só a habilidade futebolística, não é? E a falta de fair play. Certo. Não sei se todos conhecem a mão de Deus, mas o golo que ele marcou que deu o Campeonato do Mundo à Argentina, com a mão. E, por Não acaso, havia VAR? Não havia VAR. Estás a ver? E por acaso, depois dele morrer, não quero fugir ao tema, mas depois dele morrer, um dia ou dois depois, o guarda-redes que sofreu esse golo veio dizer, se calhar num timing um bocadinho questionável, veio dizer que ele era um grande jogador, mas que nunca teve fair play porque nunca assumiu que tinha ou sido. seja, ele nunca pediu desculpa por ter marcado o golo com a mão, não, usou isso para transformar a lenda da mão de Deus, que foi. Ou seja, esse gesto de Maradona foi... Ou seja, toda a gente assumiu que foi isso que aconteceu. Mas ele nunca pediu desculpa ou nunca assumiu que era um ato de anti-fair play. Pronto. Certo. Por isso, é só para dar esta chega. Obrigado por isso. Pronto, e em relação a isso... esta jogadora em específico. Em específico essa jogadora, eu percebo. Acho que faz sentido essa atitude. Até porque, se calhar mostra... E lá está, tipo, eu gosto muito de futebol e não sabia este tipo de coisas. Por isso nós às vezes idolatramos as pessoas e não conseguimos ir para além daquilo que vemos numa primeira camada, não é? Que é aquilo que se sobressai. Que é... Ou do que é vendido. Não é? Exatamente, do que é vendido. Por isso eu acho que mostra muito conhecimento por parte dessa atleta. E pronto, eu não sei se fosse vendida uma ideia, uma imagem de Maradona depois dele morrer, ou mesmo em vivo, com esse tipo de acontecimentos, se as menções honrosas seriam as mesmas, não é? Porque para o futebol iriam acontecer sempre, porque não deixa de ser um gênio, mas pronto, depois com este tipo de coisas, pá, não sei. Sim. Mas concordo com essa menina, rapariga, mulher, não sei ao certo que idade é que tem, mas pá, props pela coragem, primeiro. E acho que, lá está, foi uma atitude ativista porque... Era isso mesmo que eu ia com dizer. esta atitude fez-nos questionar e perguntar Exatamente. o porquê e ir à procura destes factos. A verdade é que acredito que muitos dos jogadores da altura que eram idolatrados tinham comportamentos desses, porque Sim, primeiro eram mais aceitos pela sociedade e por outro, e lá está. nem indo tão longe no tempo, honestamente. Mas sim, pronto. sim, claro, sim. Mas nessa altura eu acho que a maior parte ou era habitual existir esse tipo de comportamentos e por outro lado eu acho que os ídolos eram muito mais amados do que são hoje em dia, porque hoje em dia eu acho que existem mais escapes, ou seja, tu podes amar coisas diferentes e antigamente se calhar
não sei, tipo, era muito mais fácil amar o Maradona e não o achas Ayrton que também tem a Senna. ver com as qualidades também estarem um pouco mais, apesar de haver sempre quem se destaque, mas são, mesmo entre quem se destaca há sempre um pouco mais de concorrência, de igualdade, digamos assim. E se calhar na altura eles eram tipo messias, porque era, oh meu Deus, não há absolutamente ninguém que chegue sequer perto. Não Sim, sei. mas lá está, tinha muito a ver, eu acho, com a cultura de futebol antigo, porque tu, ou seja, estamos a falar de um desporto que parava guerras, que existiam, guerras civis, para existir o desporto. Certo. Ou seja, isso não aconteceu com mais nenhum desporto. Sim. Não é? As pessoas deixavam de combater para irem jogar futebol. Prioridades. Exatamente. Por isso, eu acho que tem a ver com isso, com essa cultura de amar um desporto e esse amor era totalmente focado. Hoje em dia, com mais desportos, e ainda bem, ou com mais visibilidade para esses desportos, existem pessoas que amam pessoas diferentes. Amam, idolatram Sim. pessoas diferentes. Sim. E por isso acho que é muito perigoso idolatrar sem conhecer. E mesmo conhecendo, na minha opinião. Sim, mesmo conhecendo, mas lá está, tipo, escolham bem os vossos ídolos, acho eu. Sim, eu acho que, pegando nisso que tu estás a dizer... Se é que têm ídolos, não é? Sim, eu pessoalmente... 5 minutos já acabaram comigo. Pronto, Peço obrigada. desculpa, mas... Eu pessoalmente não consigo dizer que alguma vez tenha tido um ídolo, porque essa palavra para mim tem demasiado peso. Há várias pessoas que me inspiraram e que me inspiram. Sim, eu acho que um ídolo acaba por ser isso. Pronto. Pela parte positiva, pois, não é? é que eu acho que muitas vezes a cena do ídolo é uma pessoa que tu... A minha interpretação, atenção, é uma pessoa que tu segues cegamente E defendes. e defendes também com unhas e dentes e que sabes tudo sobre aquela pessoa, tudo o que ela faz, tu queres consumir, tu queres saber. Consumir quando falamos de artistas, não é? Mas mesmo que seja alguém que não seja artista. E essa obsessão quase, confesso que não consigo entender. Por isso não consigo identificar muito com esse conceito de ídolo. Há muitas pessoas que me inspiraram e que me inspiram, mas muitas delas são pessoas comuns. Certo. Pessoas que se foram cruzando na minha vida e não necessariamente alguém famoso, entre aspas, porque a verdade é que nós não conhecemos aquelas pessoas. Sim, mas é preciso ter uma grande capacidade humana de reconhecer ídolos, mesmo que não queiras chamar dessa forma, ídolos a pessoas que estão ao teu lado, não é? Pois. Porque, lá está, tens de ter uma ideia de que um ídolo é exatamente uma pessoa igual a ti. Ou seja, um ídolo, alguém que te inspira é alguém que é igual a ti. É um comum mortal, não é? Tipo, erra, tem coisas que se calhar tu não gostas tanto. Pois, se calhar mas ao é mesmo esse tempo, o conceito, não é? Aquela pessoa supostamente tem que ser perfeita aos nossos olhos. Sim, que nunca é, não é? Por isso, para tu teres Por isso é que estas pessoas... coisas se calhar também não são sabidas. Não é? Sim, exato. Porque sim, senão... Senão destruíam essa imagem, se calhar. E o próprio público não quer saber aquilo que possa perturbar a imagem que tem daquela pessoa. Certo. Não é? Yeah. Concordo. Por isso acho que é um bocadinho dos dois. Mas para pegar naquilo que tu disseste e só para terminar este tema, para perceberem que no meio de milhares de milhões de pessoas no mundo e de jogadores de futebol e jogadoras, uma pessoa apenas bastou para que nós estivéssemos a falar sobre este assunto, para que jornais falassem sobre este assunto. Por isso, quando nós dizemos que eu sou só um, não vou fazer diferença nenhuma, não. Uma pessoa consegue fazer muita diferença e isto é ativismo. Ela não precisa de ter um label na testa, a pertencer a grupo nenhum, mas lutar por aquilo que ela acredita é ser ativista. Sim, e está ao alcance de todas as pessoas. Deixa-me só acrescentar que fico contente por isso acontecer no desporto, não é? Por acontecer algo deste género no desporto, no futebol em específico, porque é o desporto que eu mais gosto. Por isso acho que é importante as pessoas perceberem também que o desporto tem um grande impacto em tudo o que nós fazemos na sociedade em si. É um grande influenciador. Acho que pode ser um grande influenciador e não quero dar aqui lançar temas que podem ser usados depois. Por que não? Mas li hoje assim uma notícia muito rápida, não tive tempo para ler na totalidade, mas em Inglaterra os clubes estão a voltar a abrir portas aos adeptos em números reduzidos, com isto da Covid ou do Covid. E Inglaterra ainda se está a fazer... Inglaterra e em alguns países também, em Portugal,
ainda se está a fazer... não é 1 minuto de silêncio, são alguns segundos para o Black Lives Matter. Por isso as pessoas ajoelham-se e esperam alguns segundos antes de iniciarem o jogo. E num desses jogos, esses segundos foram apoupados pelo público. Por isso tivemos jogadores a fazer a homenagem e as pessoas que foram ver futebol tiveram a assobiar ou a fazer gestos destes para dentro desses segundos. Não sei qual foi a equipa, ao certo. Mas sendo em Inglaterra, provavelmente haverá consequências para o clube, não é? Sim, esse tipo de atitudes não tem grande tolerância e acho bem que fosse assim em todos os países. Pronto, mas era só uma chega. Infelizmente ainda está a acontecer isto. É estranho ainda termos de falar sobre essas coisas em 2020. Certo, mas lá está. Black Lives Matter, All Lives Matter. Não é? Uau, estás mesmo a tentar lançar esse tema. Estás-me a tentar picar, que é para eu dizer alguma coisa. E deixa só acrescentar, ainda, relativamente ao Maradona, que é uma coisa... Epá, eu acho que tem piada. Que o André Vilas Boas, treinador português, disse que, na opinião dele, em homenagem ao Maradona, que deviam de retirar o número 10 de todas as camisolas de todas as ligas. Ou seja, a partir deste momento... Para sempre? Para sempre. O número 10 deixava de ser usado. Para quem não percebe de futebol, o número 10 tem um grande... Sim, um grande papel no significado. Sim, é mítico, não é? E era o número do Maradona. Por isso, eles queriam... Ele deu essa ideia, achava que era uma boa ideia de homenagear. O que será um bocado... primeiro, um bocado ridículo no sentido em que já grandes jogadores morreram, não é? E vamos ter outros a morrer. E, quando morrer o CR7, deixa de haver o 7. Qualquer dia não temos números para dar. Exatamente. Então, dentro desta temática toda, houve alguém que disse: isso das camisolas é uma estupidez tirar o número. Senão, para fazer uma boa homenagem ao Maradona, tínhamos que tirar as linhas do campo. Eu gostei, eu acho que está visto. Por isso, peço desculpa. Posso? Podes. Então... Este é o teu último, não? Ou tens mais? Não, só tenho este. Só tenho mais este. Okay. Só tenho 2, mas acho que são 2 bons. Não estou a dizer que os teus são maus. Obrigado. Mas não estou a dizer... Eu nem sequer tinha percebido a dica. Mas pronto. Obrigado. Então, 5 sinais... 5 sinais... Raros. Não percebi esta parte, confesso. Que mostram que anda demasiado ansioso ou ansiosa. Boa. Então, isto é uma dica, aproveitei. Obrigado, estás a dizer que eu estou demasiado ansiosa. Para as pessoas que nos estão a ouvir, para tentarem ver se checa ou não. Ok, faz sentido. Por isso estamos a fazer serviço público. Boa. Então, dores musculares. Check. Suor em excesso. Não check para mim. Não check também. Tremor. Só se for do rabo. Às vezes o meu rabo fica assim suado, mas é porque está se calhar muito tempo sentado. Eu acho que é por causa disso. Eu acho que é por causa disso. Se fosse eu, é por causa dos pelos. Por acaso, se estão homens a ouvir que não têm pelos no cu... E porquê que não pode ser mulheres? As mulheres não têm pelos no cu? Não é isso, mas eu, enquanto homem, eu sei o que é que dói. Por isso... Sabes o que é que dói o quê? Tirar os pelos do cu? Tirar os pelos do cu a um homem. Nós temos escalas de dores diferentes. Não é? Homens e mulheres sentem a dor diferente. Eu acho que sim. Não, as mulheres... Queres mesmo ir por aí? Eu quero. Não vou estragar isso. Não, acho que sim, por acaso. Em termos gerais, porque as mulheres estão... preparadas para sofrer não é toda isso. A sua vida. Não é isso que eu queria dizer. Infelizmente ou felizmente, estão mais habituadas a este tipo de coisas. Tipo, tirar pelos. Eu acho que não tem a ver com os pelos. Eu acho que tem a ver com outras coisas. Pronto, mas eu estava a ser o mais prático possível. O teu sistema fisiológico tem que estar preparado para o sofrimento que é obrigatório teres se o teu sexo biológico for... Achas isso? Feminino. Achas que poderes não parir... Não acho, está provado cientificamente. Não sei isso. Não tem só a ver com parir. Coisa. Escupir. Tem a ver com as dores menstruais, o ciclo menstrual, tudo isso. São coisas que tu tens que viver a tua vida toda com isso obrigatoriamente. E eu concordo, eu acho que as mulheres têm uma capacidade de tolerância à dor muito maior. Sim, eu acho que por isso, para mim, arrancar pelos que sejam um bocadinho abaixo da sobrancelha, ou seja, nariz, não experimento. Se for aqui na barba, tipo arrancar um pelo, morres. Eu quase que morro. Se for nas pernas... Mas podemos concordar em não generalizar e não dizer os homens e isto, as mulheres, aquilo. Certo, pessoas. eu concordo. As pessoas são diferentes. Os bichos. Pronto. Sim. Há pessoas que
têm mais tolerância à dor, outras têm menos. Sim, está bem. Mas já agora, sabes para que é que servem os teus pelos do cu? Se calhar deixava para a próxima. É? Está bem. Tá, obrigado. Então, dores musculares, já Dores falámos. musculares, já falámos, cheque. Suor em Suor, excesso, não. sem ser no cu, não. Pronto. Tremor. Tremor? É tremer muito. Parkinson? Aqui não fala disso. Isso pode, se calhar, já é outro diagnóstico. Então, tremer muito braços, pernas. A mim é Eu tremo, mas é não do cheque. frio. Sim, mas isso não conta. Ok. Problemas digestivos. Digestivos. Também acho que tem a ver com as batatas fritas que temos comido, mas... Mas a mim, por acaso, é cheque. E reações na pele, para mim, é cheque também. Então, como assim reações na pele? Borbulhas, essas cenas, cresceram muito. Que também pode não ter nada a ver com a merda que tens comido. Tem tudo a ver. Mas não deixa de ser cheque. Uma coisa não invalida a outra. Claro. É ansiedade, não? Tá, o diagnóstico está Não, feito. eu não quero ter ansiedade. Mas pronto, deixa aqui. Não queres ter, mas Não, acho que não é bem assim que funciona. Não, podes pedir. Tá, olha aqui, encomendo já a sua ansiedade no pack de... se Mas mandar chega antes do agora Natal. duas doses, recebe ainda uma viagem a Fátima. Então, só para concluir, dores musculares, suor em excesso, tremor, problemas digestivos, reações na pele. Então, primeiro, Calma. diga só fazer um aviso a quem nos está a ouvir. Pronto, quem tiver a ouvir, se sentirem isto, por favor, atirem-se da janela mais alta que tiverem. Porque isto é uma bosta. Ter isto é uma bosta. What? Pronto. Podemos começar? Já puseste 5 minutos? Não pus, mas podes. Já está agora. Pus não puseste nada. Pus, olha, aqui está a contar. Porquê é que são raros? Porquê é que focaste nessa cena dos Não fui raros? eu, a notícia é que está aqui. Os 5 sinais mais raros, não percebo o que é que significa. Também não. Se são raros, a maior parte das pessoas não vai ter, mas vai ter ansiedade na mesma. Eu acho que eles não queriam dizer isso. Eu acho que queriam dizer tipo... Que é menos óbvio? Menos óbvio, sim, acho que era isso. Ok. Fail para eles. Sim, eu acho que está mal construído aqui o lead da notícia. É assim, eu acho que, sinceramente, sintomas de ansiedade pode ser tudo, não é? Pode ser obstipação como pode ser diarreia. Não sei porque é que fui logo para a merda, mas... É mais fácil. Por isso, acho que sim. Não sei. Pronto. Que dizes disto? Não sei, isto infelizmente é um tema muito atual, não é? Porque com isto das pessoas estarem confinadas em casa, acredito que haja muita gente a passar por coisas altamente traumáticas. Certo. E para elas, um abraço, talvez, não sei. Realmente, estamos aqui a brincar, mas é um problema muito sério, não é? Sim, a ansiedade já era a doença do século, que não é uma doença, a ansiedade é um problema de Sim, saúde vamos ver mental. o que é que vai acontecer depois, ou daqui a 1 ou 2 anos, não é? O arrasto que isto vai ter. Mas o que diz aqui, ou o que eles dizem é que é mais fácil, ou formas de combater este tipo de sintomas é meditar, fazer exercício físico, fazer exercícios respiratórios. Certo. Mas ao mesmo tempo não sei até que ponto é que uma pessoa com ansiedade consegue ter, sem ser acompanhada, consegue ter este tipo de comportamento e esta vontade ou automotivação. E mesmo que os faça, fazê-los de forma correta, não é? Exatamente. Por isso, se sentem... Eu até dizia se sentem a maior parte destes, porque acho que não precisam de sentir todos para poderem estar com ansiedade, se é assim que se pode dizer. Eu acho que o melhor é mesmo procurarem ajuda e cuidarem de vocês, não é? Se calhar dizer só que este artigo, o outro também, mas foi tirado de uma revista, de um site. Era BR. Não é isso. É com foco para as mulheres. Ok. Por isso, como homem presente aqui, dizer que se calhar fala-se muito destes problemas, ou estes problemas estão mais associados às mulheres, porque é mais aceite, mas acho que cada vez se deve falar mais, ou deve existir mais sensibilização para que os homens possam ter a liberdade de dizer que têm este tipo de problemas. A normalização, não é? Exatamente, existe ainda muito tabu sobre isso. Não se é menos mulher ou menos homem por se sentir
Ou sentir. Sim, Sentir coisas. Exatamente. Por isso acho que... E acho que agora acabaste por levantar aqui o véu, mas vamos falar disso disso mesmo num episódio muito, muito em breve. Uau! Com um convidado também especial. Ei, então não posso perder também. Por isso não vou falar mais sobre isso. Também 5 minutos já terminaram. Pois, como sempre, óbvio. Sim. 5 minutos é muito pouquinho para mim. É muito pouco. Porque eu falo muito. E pronto, e foi foram estes os meus temas. O que é que achaste disto? Vale a pena fazermos isto outra vez? Eu acho que sim. Eu acho que era fixe as pessoas deixarem comentários. Esse eu gostava muito. Eu acho que era fixe. Deixar comentários sobre coisas que gostavam que vocês falassem. Boa, parece-me bem. Temas. Mas eu gostei muito. Eu também. E gostei muito de ter aqui comigo. Oh! Por isso, espero que voltes em breve. Em breve? Serás sempre bem-vindo. Uau! Depois de fazer os templates. Exatamente. Depois de preparares o episódio para ser lançado, por isso quando eles estiverem a ouvir isto, tu já estiveste a trabalhar. Sim, exatamente. Para que saibas. Sim, explorado. Estamos aqui a falar de Pago condições com maçãs de manteiga de amendoim. E já não é nada mal. Não, de guacamole. Preferes guacamole? Prefiro. Pronto, mas o abacate é mais caro que a manteiga de amendoim. Opa, mas também o meu trabalho acho que tem qualidade. Ei! Olha para ele! Chega a confiar, sabe? Se quiserem contratar os serviços de Eduardo Martins, contacto 999-999-9999. E pronto, olha, por mim é isto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Espero que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Com o podcast. Por isso que continuemos a trabalhar e a levar às pessoas temas que elas se calhar nunca ouviram falar. Coisas que ouviram falar mas ainda não pensaram sobre. Ou uma perspectiva diferente sobre o mesmo tema. Exatamente, era o que eu ia dizer. Pronto, se tiverem uma Marisa e uma Fipas na vossa vida, de certeza que terão uma vida mais bonita. O Duas de Teta serve para levar a Marisa e a Fipas a mais pessoas. Se calhar elas nem queriam, mas olha. Pronto. E é isso. Obrigada Um abraço a todos. Obrigado. E até ao próximo episódio. Obrigado. Bye! Bye!